e o verso 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. 34. Capítulo 23, verso 34. Diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia, e não que os outros dias não sejam especial, mas hoje um dia especial. É um dia que, com certeza, todos nós saímos de casa um pouquinho mais pensativos com o que fizemos, com o que deixamos de fazer, com tudo aquilo que nós realizamos para Cristo no decorrer desse mês. E esse texto nos revela uma situação na vida de Jesus que, com certeza, se nós formos analisar, é exemplo para todos nós. Se nós formos olhar, e existe até um livro que a pastora também adquiriu, a senhora também adquiriu, que fala que Jesus, ele foi o maior psicólogo que já existiu. O maior de todos. Pode existir outros homens, pode existir outras visões, mas ele foi o maior. Porque ele sabia nos momentos de mais aflição, de mais dificuldade, de mais angústia, transmitir paz, transmitir amor. É muito fácil para qualquer um de nós lermos um texto na Bíblia Sagrada e, através da paz que nós adquirimos sobre a leitura daquele texto, a gente compartilhar a paz, a gente compartilhar a alegria. Mas e aquele dia que você não consegue ler a Bíblia? E aquele dia que alguém te confronta durante a manhã no trabalho, e quando você chega em casa e acha que tudo vai ser de maravilha, tem mais confronto, e quando você toma um banho e fala, estou indo para a igreja, o confronto só aumenta, e quando você chega na igreja, parece que era melhor não ter vindo. Como transmitir paz? Como sorrir para alguém e dizer, Jesus te ama, quando você está sendo triturado pelas palavras e pelas atitudes das pessoas? Como você dizer para alguém, olha, eu também te amo como Jesus te ama, no momento em que as pessoas estão atirando pedra em você, estão dizendo que você não é capaz de fazer algo, estão dizendo que tudo na sua vida, depois que você virou crente, porque esse tema é muito usado, depois que você virou crente, olha o que está acontecendo, olha como está a sua vida, o financeiro foi só para baixo, sua saúde era tão boa, mas depois que você virou crente, sua vida, seu casamento, sua família, depois que você virou crente, ela foi destruída, foi dividida. O que fazer nesses dias? E mais do que isso, o que fazer com essas pessoas que na verdade não são pessoas más? Elas não são o diabo, elas não são o demônio, mas de alguma forma estão sendo usadas pelo inimigo para te confrontar, para me confrontar, e nos dizer muitas vezes que o ser cristão hoje não é algo bom, ser cristão é algo ruim, porque as coisas acontecem de uma forma errada, da mesma forma que acontecia no mundo. Como se servir a Cristo, nós seríamos blindados para que as coisas ruins não acontecessem. E esse texto nos revela uma grande verdade. Jesus estava no Monte da Caveira. Ele estava para ser crucificado. E mesmo no momento de ser crucificado, ele tinha opções, ele tinha formas de agir. A prova disso que ao seu lado direito e esquerdo tinha dois ladrões, e eles deixaram
quando ele clamava ao Pai, ele chegou a pedir ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, passasse dele aquela penitência, tirasse ele daquela penitência. Só que ao mesmo tempo, ele entendeu o propósito do Pai, e ele disse: Pai, mas que acima de tudo não seja feita a minha vontade, mas só a tua. Seja cumprido em mim o teu propósito. Mas, irmãos, eu quero que os irmãos entendam a introdução que eu vou fazer, para que depois os irmãos possam compreender a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. É necessária essa introdução. Existia um dos discípulos com o nome de Pedro, que a Bíblia diz que ele andava ao lado de Jesus. Ele era um homem muito próximo de Jesus. Jesus ia orar e estava junto. Jesus ia fazer os seus milagres, Pedro estava junto. Jesus ia ministrar a ceia, ele era como um diácono, estava ao lado de Jesus. Mas em determinado momento, quando Pedro ele foi confrontado a ter uma fé maior do que a que ele já tinha, que era o instante que Jesus estava sendo levado para ser crucificado, a Bíblia diz que os homens ao redor, as mulheres ao redor, começaram a dizer assim: olha, você é um deles, você andou com ele, você estava com ele, eu vi você com ele. E Pedro olhou para aqueles homens e disse: não, eu não sou, vocês estão enganados, eu não andei com Jesus, eu nem mesmo conheço Jesus. E Jesus já havia dito antes que Pedro iria negá-lo, só que ele falou: eu não vou negar você. Mas Jesus já havia avisado. Pela segunda vez, a multidão começa a se aproximar de Pedro e dizer: olha, você tem um semblante igual ao dele, você parece demais, ele até a sua forma de falar. E ele disse: não, vocês estão enganados. Pela terceira vez, Jesus olhou para ele, viu Pedro ali, e a multidão perguntou mais uma vez. Pedro negou a Jesus, Pedro rejeitou a Jesus. Analise bem essa história, irmãos. Na caminhada da nossa vida, vão ser muitas as pessoas que não é porque não nos amam que vão nos rejeitar e nos negar. Na verdade, é pelo momento de indecisão que eles vão estar passando. E Pedro estava indeciso diante da situação, e ele negou. Mas a Bíblia nos relata que depois de Jesus ressuscitar, o primeiro homem que Jesus quis ver foi Pedro. A primeira pessoa que Jesus quis encontrar e abraçar foi Pedro. Glória a Deus. Mesmo entendendo que veio uma negação, que veio uma rejeição, Jesus disse assim: Pedro, mesmo sem falar palavras, Jesus em atitude, porque o perdão se revela com atitude. Aleluia. Não somente com palavras. Glória a Deus. Jesus disse: eu preciso ir me encontrar com Pedro, onde ele está. Ele havia voltado a pescar, ele havia levado a multidão a pescar, os discípulos tinham ido com ele, e mesmo assim Jesus foi lá liberar para ele o perdão e dizer: Pedro, você é importante na minha obra. E aí ele perguntou: tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? O Senhor sabe de tudo. E eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, te perdoo. Vamos seguir o propósito que eu te anunciei para que você cumprisse? Eu libero para você hoje, Pedro, meu perdão. E eu desejo a você, a partir de hoje, Pedro, que você cumpra a missão que eu te confiei, para você ir e pregar o Evangelho a todo criatura. Uma mulher foi pega em ato de adultério. Todos os demais religiosos iriam cumprir a lei. Todos os demais religiosos iriam agir na impulsão, iriam agir segundo o que eles imaginavam ser certo. Mas eles não conheciam a força do perdão, eles não conheciam o amor de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles se reuniram, levaram ela até Jesus, imaginando que Jesus iria mandar cumprir a lei. Mas o texto deixa bem claro: Jesus se abaixou, Jesus começou a escrever no chão, Jesus respirou bem fundo para dar uma resposta. E a resposta foi: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas eu quero aqui só acrescentar algo para que os irmãos possam entender o propósito da mensagem. Jesus estava dizendo assim: quem não consegue perdoar, pode atirar a primeira pedra.
Se você não consegue perdoar, mate ela agora. Se você não consegue liberar para ela o perdão daquilo que ela cometeu, do ato que ela cometeu, mesmo que ela foi pega no ato, se vocês não conseguem liberar o perdão, mate ela agora. Apedreje ela agora. Leve ela a ser exemplo para todos da crueldade que vocês têm no coração. Pode fazer. Jesus não ia intervir se eles começam a apedrejar aquela mulher. Mas antes disso, Jesus quis que eles entendessem que o perdão deveria ser muito mais forte. Amém. Olhando para esse texto, e eu não quero estender muito, mas refletindo agora no verso 34 do capítulo 23, nós chegamos a uma compreensão. Jesus estava sendo crucificado. Jesus iria morrer. E na ânsia da morte, na aflição da sua alma, na angústia da sua alma, ele só lembrou de algo, da oração que ele ensinou aos discípulos. E qual foi a oração? A oração do Pai Nosso, dizendo para que o Pai perdoasse ele, ou eles, os discípulos, assim como eles perdoam ao que os tem ofendido. Jesus só lembrou disso. Se eu ensinei, Jesus dizendo, os meus discípulos a orar, pedindo perdão, clamando pelo perdão, para que o Pai perdoasse eles, assim como eles têm perdoado aos que têm ofendido. Nesse meu momento de aflição, eu não posso revelar outra coisa a não ser o perdão. Eu não posso revelar outra coisa a não ser o amor. Não importa se eu estou sendo crucificado, não importa se eu estou sendo maldito, porque a cruz é a maldição. Não importa se eles não me amam, não importa se eles me odeiam, não importa se eles falam mal de mim pelas esquinas, não importa se eles desejam meu mal, não importa se eles dizem que a igreja não vai crescer, não importa se eles dizem que eu não fico em lugar nenhum, não importa se eles dizem que a minha família vai ser destruída, ou meu lar vai ser destruído, ou não importa, o que eles estão dizendo não afeta na minha vida e não afeta no meu perdão. É o que Jesus estava ensinando. Ele fechou seus olhos na angústia, na aflição da morte. Ele olhou ao céu de olhos fechados, mas com o coração aberto, com a espiritualidade crítica, como homem, como Deus. E ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Aleluia. Pai, perdoa eles. Glória a Deus. Eles estão falando isso de mim, eles estão fazendo isso comigo, mas Pai, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Perdoa eles, Pai. Não coloca sobre eles esse fardo. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que compreender algo. A igreja de Cristo na terra, ela não vai ser reconhecida da forma que muitos estão imaginando. Estão, na verdade, tirando toda a característica da verdadeira igreja dos nossos dias. Uma igreja barulhenta não é uma igreja espiritualizada. Amém. Uma igreja de momento não é uma igreja espiritualizada. Uma igreja de cultinho de campanha, cultinho de ensinamento, cultinho disso, daquilo, não é uma igreja espiritualizada. A igreja espiritualizada, a igreja em Cristo verdadeira, ela ama os ensinamentos independente do local. Hoje você tem que marcar um momento, senão não se estuda a Bíblia, pastor. Tem que marcar um momento, tal hora, em tal lugar, senão não se estuda a Bíblia. Não se medita mais na palavra. E aí quando vem um ímpio, e quem sabe me confronta com o pastor, e eu não tenho resposta, a melhor resposta que eu dou é: ele é ignorante. Nossa, pastor, mas a pessoa é tão ignorante. Eu fui falar da Bíblia para ele me xingou, ele falou tal coisa assim, ele me ofendeu. Se você tem conhecimento, você não precisa alterar a sua voz para expressar o seu conhecimento. Você simplesmente precisa mostrar o seu conhecimento e principalmente a sua paciência. Glória a Deus. Já que aquelas criancinhas da escola, os professores, é bom pregar assim, essa ideia, quando você tem que ensinar
aquela palavrinha que ela tem tanta dificuldade, mas deixa ela entrar. Vamos ter paciência, né? Paciência. E aí você tem que soletrar. Irmãos, quem está lá no mundo, distante de Cristo, está em busca de cristãos que soletrem para ele o Evangelho. Mas ele chega num lugar tem motivo, chega em outro lugar tem motivo, chega em outro lugar tem confronto, chega em outro lugar tem julgamento, chega em outro lugar tem apedrejamento. Não vai acontecer nada. A igreja de Cristo vai ser reconhecida. Esse foi o último ato de Jesus. O último ato. Antes de ser crucificado, ser colocado dentro do sepulcro e depois ressuscitado. Foi o seu último ato. E qual foi a sua última atitude? Demonstrar aos homens a força do perdão. Não vai adiantar ele, o pastor Rafael, dizer que eu perdoo e não ter coragem de sentar e tomar um café com aquela pessoa que fez mal. Não vai adiantar. Não vai adiantar dizer que perdoo, e diga a pessoa chegar na igreja, eu não ir até ela e dar paz do Senhor para ela. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu dizer que perdoo e eu fugir de pelo menos cumprimentar a pessoa que eu disse que eu perdoei. O exemplo está aqui, em Jesus. Ele não estava no momento fácil. E quem sabe, os irmãos e irmãs, eu não estou no momento fácil. É fácil, irmãos? Perdoar uma pessoa que sai por aí, levanta o seu nome e entra contigo de você? Não. É fácil você perdoar uma pessoa que só vive por aí falando mal de você pelas costas, nunca teve coragem de chegar na sua frente e dizer, mas pelas costas ela faz o seu nome, é fácil? Não. Jesus não disse que seria fácil. Mas ele orou ao Pai e falou: Pai, perdoa eles. Eles estão sem saber ainda o que eles têm que fazer, eles estão sem saber o que fazer. Na verdade, Pai, eles estão meio que descontrolados. Eles estão sem noção do propósito do Senhor. Os verdadeiros cristãos nessa terra, os que vão ser arrebatados, aqueles que vão morar com Cristo no céu, eles vão entender a importância da oração do Pai Nosso, que é orando agradecendo pão cotidiano, pão de cada dia. Porque, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque está tendo muita fartura e pouco agradecimento na maioria das vezes. Teve há 3 dias atrás uma grande enchente em Moçambique, e os pastores lá estavam só me ligando, mandando mensagem: pastor Rafael, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Eles foram tirados dos lugares onde eles moravam, foram levados para uma escola, ficaram lá durante 2 dias. Hoje eles retornaram para casa, mas estão lá clamando no seu povo, clamando pela vida. E às vezes nós nos deparamos, infelizmente, com essa fartura, pastora, que Deus nos dá. Porque todos nós temos fartura porque Deus nos deu. Deus te deu saúde para trabalhar. Deus abençoou, te deu um trabalho, te deu uma formação, glorificou o seu nome de alguma forma, porque hoje eu estou ali na cidade pequena, é cedo. Às vezes, se você não tiver nome, às vezes o seu grau de escolaridade, de formação, nem é tão igual ao outro, mas o seu nome te leva lá. Não é, irmãos? O marido é assim. Vamos ser bem sinceros. Tem aqueles que realmente estão preparados para estar em determinadas áreas aqui, trabalhando. Mas é uma crítica construtiva. Nem sempre os melhores estão nos lugares corretos. Ah, você não pode falar isso, pode? Pode, porque isso é verdade. Tem muita gente boa no lugar certinho que ela deveria estar. Mas tem gente não capacitada no lugar que deveria. Pelo simples fato de ser ter nome, de ser parente, de estar próximo ao polar. Mas aí vem a questão. Quando nós olhamos para essa atitude aqui de Jesus, nós nos deparamos com uma realidade de aflição, de angústia, que ele tinha todo o direito de dizer: Pai, faça com eles o mesmo que eles estão fazendo comigo.
tapa na sua cara, fica em paz. Vai tomar. Falou mal você, fica tranquilo, porque também vão falar mal dele. Irmão, ninguém nunca ouviu essas mensagens agora. Essa igreja aí. Mas não é esse o propósito, e não é essa a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é que a igreja tenha paz. E para nós termos paz, nós precisamos liberar o perdão, independente do que vem de lá para cá. Vem perto de lá para cá, eu pego elas, igual que todo mundo conhece. Faz o castelinho. Constrói o castelinho dessas pedras. Ah, mas a jogada é bom, não tem problema não. Põe dentro de qualquer outro lugar que vai explodir para lá. Você tem capacidade de controle, autocontrole, para pegar essas bombas e colocar no lugar certo. É sorrir para essas pessoas e dizer: Jesus te ama. A igreja do Senhor, meus irmãos, vai se destacar pela força do perdão. Mas eu estou falando perdão mesmo. Eu não preciso no dia de amanhã pegar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te apedrejou, aquela pessoa que fala mal de você. Ah, mas não pode. Pode. Leva para dentro da sua casa se precisar. Amém. Quem é que guarda a sua casa para Deus? Verdade, Jesus. Então, se Deus permitir ela chegar lá, leve, cuide, divida um prato de comida com ela, dê um abraço todo dia de manhã, diga que ama ela. Mas não pode, pastor. Irmãos, esse é o ensinamento do diabo aí nos nossos dias, de que não pode. Pode sim. A igreja que vai morar no céu pode sim fazer isso e deve fazer isso. Deve amar incondicionalmente. Se eu quero o amor de Cristo na minha vida, eu preciso amar com a mesma força que Cristo me ama. O mesmo desejo, a mesma sede que eu tenho por beber um copo com água, eu devo ter por amar o meu próximo. Por amar o meu irmão, por amar a Cristo. Eu só amo a Cristo. E a palavra diz: como eu vou amar a Cristo que eu não vejo? Se eu não amo meu irmão, não vejo. Está na frente. Eu chego do rápido, eu saio do rápido, eu vou primeiro, eu não estou, papai do Senhor, eu não me alegro, eu não começo a sorrir. Mas aí vem a questão, irmãos, tem que ser também verdadeiro. Jesus foi verdadeiro o tempo inteiro. Jesus compartilhou o amor através da verdade. Jesus não teve medo de perder amigos. Vou repetir: Jesus não teve medo de perder amigos. Os que ficaram eram os que eram para ficar. Os que ficaram eram os que realmente queriam ouvir a verdade. Pedro disse: para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não tem outro lugar para ficar. Se você é verdadeiro, se você é de Deus, se a presença de Deus está com você, as pessoas certas vão vir, as erradas vão sair. Mas aí tem uma questão: mesmo que as erradas saiam hoje, mas amanhã elas queiram retornar, o que se deve fazer, igreja? Perdoar. Abraçar. Mesmo que a pessoa está com falsidade, você sente isso. Quem é espiritual entende quando a pessoa é falsa com você. Mas abraça ela hoje. Abraça ela amanhã. Você sabe que tem muitas pessoas com trauma de infância e elas vão levando isso. E chega em determinado tempo, ela não consegue se vencer, se superar daquilo dos traumas de infância. Então nem é tanto porque ela quer, mas ela acaba fazendo um impulso. Essa questão de falar mal de pessoas, irmãos, vai para a criação. Vai ver como é o pai, a mãe, o avô e a avó lá atrás. Às vezes você quer culpar aqui, ó. Minha filha estava fazendo dever sobre a árvore genealógica. Eu lembrei disso agora. Vai ver lá atrás. Vai ver a historinha. Antes de julgar a pessoa. Quem gosta de briga, de proteção, tem pessoas que conseguem vir para a igreja, mas nossa, tem uma briga. Nossa, saiu uma letra a pula da janela. Não foi quem ficou, é crente. Se for crente, então tem festa no bairro. Já viu isso, irmão? Olha aqui, Jesus deu um exemplo, irmãos. Essa é obrigação da igreja. Pastor, é obrigação da igreja. Eu estou falando aqui, se a gente pudesse colocar aqui como mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, me amar e amar o meu irmão. Amar a Deus, me amar e amar o meu irmão. Como é que eu amo? Rejeitando ele? Eu creio que muitos já ouviram os meus testemunhos aqui, e eu várias vezes fui confrontado por Deus, de Deus levar pessoas que eu tinha uma
uma certa dificuldade dentro da igreja, eles foram para a igreja. Eu tive que pegar a mão, pedir perdão. O mais difícil uma vez que Deus me incomodou para ir na casa de uma determinada pessoa, que essa pessoa tinha tido problema com todos nós em casa, como o pai e a mãe ali, e toda uma situação. E quando eu me converti, Deus falou: vai lá. Eu encontrei na rua e falei: posso ir na sua casa? Eu preciso conversar com você. Pode. Duro, mas falou: pode. Fui lá, sentei com ele na mesa. Primeira coisa que eu falei: a partir de hoje, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, e eu preciso do seu perdão. Não estou perguntando nada de me impressionar em Deus, só de algo que eu fiz. Não estou dizendo que você tem que fazer também, não. Só que se tiver oportunidade, faça. Para você dormir melhor, sabe por quê? Você já sonhou com alguém que você teve filha dele? Irmãos, é terrível. E só vem pesadelo ruim. Sabe a palavra de Deus? Para participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós temos que ter a força do perdão. Só nos encontraremos com Cristo. Só seremos salvos um dia que entendemos a força do perdão. Não tem outra forma. Eu posso pular, sapatear. Aí alguns dizem assim: nossa, você é batizado com o Espírito Santo, né? Você fala rindo, você sei o que. Amor. O apóstolo Paulo disse que se tiver amor, o amor é perdão. Não existe amor sem perdão. Não existe. Não existe relacionamento, seja conjugal ou de amizade, sem perdão. Às vezes eu posso machucar os irmãos sem ter noção do que eu estou falando. Sai agora. Às vezes a gente olha muito soldado nas mulheres, né? Tem os seus dias, mas os homens também têm. Tem dia que a gente levanta que era melhor ficar dormindo. Tem dia que a gente levanta que a melhor coisa era tomar um comprimidinho e deitar de novo. Orar a Deus e falar: Senhor, deixa eu ficar aqui contigo. Porque você vai para o trabalho, você pega uma terra, você bate no dedo. Você vai tomar água, você abre ela assim, quando você puxa aqui, ela tampa a carne na sua cara, derrama água. Você vai pegar massa, você vai fazer ali e fica bom. Travou. Ajuda aqui. Aí você fala: Deus, se tivesse ficado aí. Bom, estou só brincando um pouquinho, deixa eu distrair, mas a mensagem é essa. Glória a Deus. Não existe igreja salva sem igreja perdoadora. A igreja que vai morar no céu, ela é conhecida pela força do perdão. E não são pelas simples coisas, não. É pelas coisas grandes mesmo. Às vezes é fácil selecionar, né? E dizer assim: esse aqui eu perdoo, esse aqui eu perdoo. Esse aqui eu perdoo, tá difícil, né? Ah, mas aquele lá, eu perdoo, mas melhor que não passe nem perto da minha casa. Eu perdoo, mas melhor que nem vá lá na igreja, porque se for lá para a igreja eu saio. É a palavra de Deus, irmãos. É a Bíblia. E eu amo a todos aqui. Assim como eu amo a minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe. Assim como eu amo a congregação que eu estou hoje. E é por isso que eu estou entregando uma mensagem pastoral para essa igreja. Eu quero ver cada um aqui no céu. Nós precisamos, irmãos, vencer essa batalha. O diabo achou uma brecha nessa área, irmãos. Você já viu algum chegar na nossa alma quando a gente encontra alguém que falou mal da gente? E você ficou sabendo não pela pessoa, mas por alguém que falou nas costas? A pessoa chega e diz: a pessoa falou isso de você. Aí você fica dias sem ver, você vê participando do coração, você fala assim: eu podia procurar essa pessoa, eu podia chamar essa pessoa. E o pior é quando ela vem te cumprimenta com uma boca, como se nada está acontecendo. Já não posso ficar na alma, quando você sabe que aquela pessoa é real, ou é alguém que de alguma forma te prejudicou, de algum jeito, em alguma área te prejudicou, e você resolveu se afastar. Mas o que Cristo nos manda fazer é liberar o perdão. Jesus fechou os olhos, estava de braços abertos, sendo crucificado. Ele olhou ao céu, ergueu
sua voz ao céu e disse: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Amém, Jesus. Irmãos, para encerrar, eu confesso que eu tenho aprendido bastante com tudo que eu tenho visto, com tudo que eu tenho ouvido. E uma coisa que fez uma grande diferença, não somente na minha vida, mas nas minhas mensagens, é entender que traumas, eles não são esquecidos. Eles ficam neutros. Guarde isso. Às vezes você tem amigos que estão traumatizados. E a palavra que você soltou era aquela palavra que ouviu tanto na infância, que machucava naquele momento. Você apertou a sirene que não deveria, você desencarnou o fio que não deveria. E aí a pessoa falou também o que não deveria. E é por isso que você tem que perdoar. Porque na verdade o culpado não foi você, foi a sua mãe. Quando eu assumo que eu errei, quando eu assumo que eu de alguma forma posso ter prejudicado alguém, fica mais fácil de perdoar. Ao invés de jogar a responsabilidade para alguém e dizer: ah, tá vendo o que falou comigo, olha lá o que fez comigo, tá vendo aquele lá, aquela lá. Aí eu começo sempre a jogar para os outros e eu sempre me neutralizo. E assim eu nem venço os meus traumas e nem ajudo ninguém a vencer os seus. Guarde isso. E pela força do perdão que nós seremos reconhecidos como igreja de Deus. E eu louvo a Deus pela igreja batista, porque é uma igreja que ouve a palavra. É uma igreja que escuta a palavra. E eu tenho certeza que também guarda a palavra de Deus. Eu queria